Vamos lá, então, Masterclass, a fórmula da autoestima para mulheres cristãs que cuidam e acolhem muitos e acabam, muitas vezes, não cuidando de si. Quero passar uns slides para vocês já com alguns depoimentos de algumas clientes. Meu nome é Marcela e eu comecei a fazer terapia com a pastora Grazi, estava com um quadro depressivo, tive depressão pós-parto e iniciei esse processo terapêutico tomando 2 bupropiona e 2 sertralina. E num curto prazo de tempo, com algumas sessões, se eu não me engano, nem 10 sessões, eu já fui reduzindo a medicação, já melhorei consideravelmente. Estava com uma depressão bem profunda mesmo, até pensamento suicida eu tive. Não tinha vontade de fazer nada, e muita tristeza, muita angústia. E em poucas sessões eu já fui reduzindo a medicação e hoje eu não tomo mais nenhum remédio e glória a Deus por isso. Olá, meu nome é Ana Paula. Eu passei por um processo terapêutico com a Graziela Prisco recentemente. E foi muito importante todo o trabalho que ela fez comigo, principalmente da minha essência, da minha infância, porque eu vivia reproduzindo muitas coisas com os meus filhos e ela fez entender o que estava acontecendo, né? Isso foi, assim, fundamental, não só na minha vida com meus filhos, mas na minha vida profissional, na minha vida com o meu casamento. Então, assim, foi de fundamental importância para mim. E eu sou muito grata à Grazi por tudo que ela me ajudou nesse processo, que foi um processo muito lindo. Ela tratou feridas que às vezes a gente não imaginava que a gente tinha, mas que estavam ali escondidas. Então, assim, eu sou muito grata à Grazi por tudo mesmo. E, assim, recomendo muito a Grazi. Ela foi de fundamental importância por esse processo, por todas as mudanças que eu tive na minha vida recente. Oi, eu sou a Romina, sou da Argentina. Conheci a Graziela como resposta a minhas orações, um pedido de ajuda, de socorro. Eu estava com depressão pós-parto, com crise de ansiedade muito forte. Tinha passado por um burnout e depois de internação, de medicação, de muito sofrimento, a Graziela apareceu na minha vida como resposta às minhas orações e eu passei pelo processo terapêutico e conseguimos descobrir a raiz de tanto sofrimento. A gente conseguiu libertar essa dor, ressignificar a minha história e gerar muitos recursos para que eu fosse curada, para que eu conseguisse enfrentar a ansiedade, conseguisse renovar minha mente, gerar recursos que foram trazendo cura até no meu período menstrual, cura no meu corpo. Foram muitos os resultados que eu vi através do processo terapêutico. Foi vida para mim, uma transformação que impactou a toda a minha família. Eu estou muito grata pelo acompanhamento da Graziela, pelo amor, o carinho, a paciência de me acompanhar com tanto amor. E Deus realmente usou ela para trazer cura e libertação para minha vida. Muito obrigada. Boa noite, então, né? As mulheres lindas, mulheres de propósito, como eu tenho chamado vocês, sejam muito bem-vindas, então, à nossa Masterclass Raízes da Autoestima. Eu quero aqui me apresentar para você. O meu nome é Graziela Fernandes Prisco Ribeiro, conhecida como Graziela Prisco, né, no Instagram. O meu nome eu uso Graziela Prisco. Tenho 46 anos, sou mãe de 2 lindas meninas, uma de 22, que já é casada, uma de 16. Sou casada há 27 anos, sou pastora, terapeuta cristã, psicanalista e terapeuta formada pelo método TEPM, terapeuta especialista em mulheres, no universo feminino, universo emocional
feminino. Já atuo nesse trabalho de desenvolvimento emocional, cura interior, crescimento emocional, acredite, há mais de 25 anos. Ou seja, é a minha paixão, eu sou apaixonada em fazer isso. E nesses 25 anos eu também estou, né, nesse processo de construção, de crescimento emocional, de inteligência emocional, e estou aqui para passar um pouquinho de tudo aquilo que eu tenho aprendido, de tudo aquilo que eu tenho vivido para você. Uma frase que eu gosto muito, que está nessa arte da minha apresentação, é: uma alma doente resiste ao crescimento espiritual e ministerial. E eu quero falar então também para você, mulher cristã, que muitas vezes está envolvida em tantos afazeres, igreja, cuida de pessoas, cuida dos seus na sua casa, né? A mulher é multitarefa. A gente cuida do marido, cuida dos filhos, cuida da casa, da empresa, cuida de tantas coisas. Ainda somos inseridas, né, no nosso chamado, no nosso propósito, no nosso ministério. E a minha pergunta para você é: você tem cuidado de tantas pessoas? Quem tem cuidado de você? Você tem parado para olhar para você? Eu estou aqui e vou te ensinar a fórmula para elevar a sua autoconfiança, libertar-se de bloqueios emocionais, crenças limitantes e encontrar o equilíbrio entre carreira, família, saúde, ministério e espiritualidade. Vou te apresentar a fórmula da autoestima. A fórmula para elevar a autoestima e viver o seu propósito. Mas, antes de eu começar aqui a compartilhar os conhecimentos, eu preciso muito saber de onde vocês estão falando, né? Temos aqui várias pessoas. Escreva aí no chat. Eu não vou deixar os microfones abertos, os microfones estarão fechados, então a nossa comunicação será através do chat, tá? Então coloca aí no chat o seu nome, de que cidade ou qual país você está falando, por favor. Regina de São Bernardo do Campo, que lindo, que lindo. Quem mais? Vamos, vá se apresentando. Rúbia de Uberlândia, Daiane daqui de São José do Rio Preto, Gabriela de Cianorte. Uau, gente, quem mais? Quem mais? Viviane de Vila Curuçá, é isso? Curuça, não sei como fala. São Paulo. Janaína em Confidentes, Daniele de Portugal, Lia de São José do Rio Preto, Fabiana de Ribeirão Preto. Gente, o online é tão maravilhoso, não é? Sem o online, como nós conseguiríamos nos reunir desse jeito? Mulheres aqui, ó, de tantos lugares, se reunindo para o mesmo propósito, que é aprender, que é se autoconhecer, que é crescer emocionalmente. Que lindo! Sejam muito bem-vindas. Eu sou de São José do Rio Preto, para quem não sabe, e estou muito feliz com a presença de cada uma aqui. E já quero falar que dá tempo de você chamar as suas amigas, dá tempo de você chamar a sua filha, a sua mãe, a sua prima, a sua tia, dá tempo de chamar, e eu garanto para você que vai ser maravilhoso e transformador todo o ensinamento que estarei aqui apresentando para vocês, ok? Aqui eu irei te mostrar o caminho para conquistar a autoconfiança, libertar-se de bloqueios emocionais e encontrar o equilíbrio entre carreira, família, saúde, ministério e espiritualidade. E talvez você esteja aqui, né, se questionando: será mesmo? Será mesmo que é possível conquistar tudo isso? Eu já tentei de tantas formas, será que é possível? Será que é possível elevar a autoestima e desfrutar de tudo que Deus tem para mim?
Esse o caminho que eu irei te apresentar. Um caminho que já foi criado por mim e por centenas de outras mulheres que decidiram viver o processo dessa forma que irei te apresentar. Eu iniciei aqui a Masterclass, né, com 3 testemunhos de 3 mulheres que passaram por um processo e que viram as suas vidas transformadas. Então eu quero apresentar um pouquinho para você desse processo. Foram anos, onde eu vivi achando que eu tinha que ser perfeita em tudo. Quem aqui já viveu dentro dessa bolha? Eu fui a boazinha da minha casa, eu fui a espiritual, a que não podia falar não. Oh, meu Deus. O que não falava, aquilo que sentia, não é que não podia, né? Eu me colocava neste lugar, né? De não querer incomodar os meus pais muitas vezes. Eu lembro que quantas vezes eu chorei sozinha no meu quarto. Eu lembro de muitas vezes a minha mãe virar para mim e falar assim: Gra, por que você chora tanto? E a minha resposta era: mãe, eu não sei. Eu não sei. Hoje, olhando para a Graziela lá de trás, para a Graziela criança, para a Graziela adolescente, eu consigo entender que aquela Graziela, ela carregava muitas dores, porque não se abria, porque não colocava para fora, porque tinha medo de incomodar, tinha medo de ser um peso para o papai e para a mamãe e falar aquilo que ela estava sentindo. E foram várias tentativas frustradas. E eu tentando sair deste lugar. Eu lembro quantas vezes eu treinava, não, mas eu vou falar assim, 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 assim. E eu não conseguia. E eu fui crescendo, e eu fui, como eu disse para vocês, já há mais de 25 anos, eu trabalho com crescimento emocional, com cura interior. Eu fui realmente trabalhar com isso, né, dentro do meu ministério, primeiro, depois se tornou uma profissão, para que eu pudesse também curar as minhas feridas, para que eu pudesse viver a plenitude daquilo que o Senhor tinha para mim, daquilo que muitas vezes eu lia na palavra de Deus, eu não estava vivendo. Mas sim, eu era uma menina de Deus, eu era uma mulher de oração, que estava sempre lendo a Bíblia, e eu não entendia. Não entendia por que aquela tristeza ficava em mim. Porque eu não tinha coragem, muitas vezes, de conversar, de me abrir. Eu fui a criança, eu fui a adolescente tímida, quietinha, de poucos amigos. Foi aí que eu compreendi que existia uma causa, que existiam lá na minha raiz, lá na minha primeira infância, desde quando eu era muito pequenininha, dores que não tinham sido tratadas. E eu precisava tratar e eliminar a causa de todas as minhas limitações. Foi então que busquei ajuda e encontrei a resposta que eu tanto buscava. Eu encontrei uma fórmula simples, profunda e transformadora. E é esse caminho que eu quero apresentar para vocês. Mas primeiro eu quero saber, quem aí está preparada e realmente quer passar por esse processo? Se você quer passar por esse processo, escreva aí no chat. Fala, eu estou preparada. Graziela, eu estou comprometida. Eu vou ficar até o final da live porque eu estou comprometida. Eu quero passar por esse processo. Viviane, muito bem, Vivi. Estou preparada, eu estou preparada. Uau, que lindo! Que lindo! Tá aí. Eu também estou preparada. Do lado de cá, eu vou dar o meu 100%. E você, aí no seu cantinho, no seu lugarzinho, você também vai dar o seu 100%. Combinado? Então vamos lá. Infelizmente, a maioria das mulheres não sabem exatamente o que é autoestima. E até hoje, muitas vezes, se fala sobre autoestima de forma equivocada.
confundindo as informações e diminuindo a importância que a autoestima tem em nossa vida. Nós vamos colocar agora esse slide para você. Olha essa informação. De acordo com um estudo desenvolvido pela Kantar, que é uma empresa de dados e consultoria, 20% das mulheres sofrem com baixa autoestima. E em um estudo dos pesquisadores Maria Silva e Robert Johnson, publicado no Of Woman, em 2020, foi apontado que mulheres com baixa autoestima têm 50% de chances a mais de desenvolver depressão. E que 45% das mulheres com ansiedade relatam níveis baixos de autoestima. Será que é importante olharmos para isso? O que vocês acham? Esse é um cenário que nos mostra o quanto é alarmante e urgente o trabalho para elevar a autoestima de uma mulher. Existem milhares de mulheres que estão desconectadas delas mesmas e, infelizmente, doentes emocionalmente. Isso gera várias consequências, como insegurança, ansiedade, depressão, angústia, não merecimento, procrastinação, sobrecarga. E tem um sintoma que é consequência da baixa autoestima e que impede muitas mulheres de expor o seu potencial, que é a dependência emocional. Quando falamos de insegurança, baixa autoestima, ansiedade, dificuldade de se posicionar, autocobrança excessiva, por trás dessas limitações existe uma necessidade de amor, de reconhecimento, de atenção. E ao olharmos para isso, nos deparamos com a dependência emocional, que nos diz que existe uma falta, uma lacuna. E com isso, você muitas vezes espera dos outros a atenção, reconhecimento e amor. E quantas coisas você já deixou de fazer por medo dos julgamentos, das críticas, de não ser capaz ou até mesmo de não ser merecedora. Como eu tinha medo dos julgamentos. Como eu tinha medo das críticas. Eu lembro que certa vez, eu acho que eu ia para o shopping, para algum lugar com as minhas filhas, eu não lembro qual das duas, que vestiu uma roupa, eu pedi para tirar alguma coisa assim, não, olha, não tá combinando, não lembro direito a situação, mas aí eu virei e falei assim, o que as pessoas vão falar de você se você for desse jeito? Porque era uma preocupação minha, o que as pessoas iam falar. Aí eu lembro que minha filha olhou para mim e falou assim, mãe, mas por que eu tenho que me preocupar com o que as pessoas vão falar? Ó, um tapa na minha cara. Eu parei e falei assim, não precisa se preocupar. Você pode ser você. Eu percebi que naquele momento eu estava projetando para minha filha um medo, uma insegurança que era minha. E quantas vezes nós fazemos isso? Pegamos as nossas dores, os nossos medos e lançamos sobre os nossos filhos. Mas, por outro lado, nós também precisamos entender que nós também somos frutos de dores, de medos, de inseguranças que os nossos pais colocaram em nós. Os nossos pais, resultados de medos, de inseguranças que os pais deles jogaram. E vai acontecendo que é uma repetição, um empilhamento. E nós vamos aprendendo e vamos passando. E quantas coisas você já deixou de fazer por conta de medo? Por conta do medo do julgamento, do medo da crítica, da insegurança. De não ser capaz.
e de até mesmo não ser merecedora. Quem me conhece de pertinho sabe o quanto eu amo comemorar aniversário. Eu faço questão de falar a minha idade. Não tem problema nenhum de falar a minha idade. Um mês antes eu já começo a avisar para as pessoas que vai ser meu aniversário. Mas sabe por quê? Porque muitas vezes eu estive neste lugar por muito tempo de não me sentir merecedora de ter uma festa, de ter uma comemoração. E quando eu entendi isso, eu falei, tá tudo errado. Eu vou mudar esse cenário na minha vida. Então eu passei a valorizar a minha vida, a celebrar a minha vida. Entende? Quem participou das lives, viu aquela live que eu falei dos rótulos, né? Eu recebi o rótulo de a dependente. Ai, a Gra depende. A Gra não consegue fazer nada sozinha. Ouvi assim, não. Ai, tadinha da Gra, né? Meu Deus. A baixa autoestima gera dependência emocional. E assim nós nos tornamos dependentes da validação e do reconhecimento dos outros. E se não temos essa validação e esse reconhecimento, paralisa. Você paralisa em sua vida, deixa de fazer coisas que era para você fazer, deixa de viver o seu chamado, deixa de viver o seu propósito. Fica presa numa situação de escassez. Eu não estou falando apenas da escassez financeira, mas de todo o resto. Por quê? Porque precisa de uma validação. Ah, eu fiz isso, ninguém me elogiou. Ah, eu fiz isso, ninguém falou que ficou bom. Até quando? Até quando? E é neste lugar que nós vamos utilizar todos os ingredientes da fórmula que nos proporciona uma estrutura forte, com raiz nutrida, até porque é tratando da causa que você conseguirá vencer as suas crenças limitantes. É tratando da causa que você vai parar de procrastinar. É curando essa raiz que você vai aprender a se valorizar, viver o seu propósito, viver uma vida mais leve, equilibrada, significativa, vivendo o seu propósito, deixando um legado maravilhoso para os seus filhos. É curando a raiz que você vai elevar a sua autoestima e equilibrar carreira, família, ministério, sem culpa, com equilíbrio emocional e autocuidado. Você estar aqui hoje, saber que você está se proporcionando um autocuidado, então, ó, parabéns para você. Porque é fazendo isso, é curando as suas raízes, é investindo em você, que você vai pôr um fim na insegurança, que você vai se reencontrar, se fortalecer e ter inteligência emocional. E foi exatamente isso que aconteceu com duas clientes minhas que estão aqui hoje. E eu quero chamar primeiro, eu vou chamar a Fá. Fá, eu vi que você está aí, nem combinamos, né, Fá, dessa vez, mas eu vi que você está aí, eu gostaria muito que você falasse. Se você puder, vou abrir o seu microfone. Pode falar, Fá? Não é possível. Tenta ativar o seu som. Boa noite. Boa noite. Não combinamos, né, Fá? Não, eu acabei de entrar em casa, estou na live, mas eu estava no trânsito, fui buscar as meninas. Uau. Consegue? Rapidinho. Consigo. Se puder abrir sua câmera, a gente agradece para as meninas verem que você não é uma IA. Quer ver que eu sou real, então pera Que só um você é minutinho. real. Deixa eu só pegar o suporte do celular que eu já abro, só um minutinho.
Aqui é assim, gente. Deixa eu ver onde tá. Achei. Vamos lá. Boa noite. Essa é a Fabiana. Tá. Boa noite. Boa noite, Fá. Eu, Nos conta um eu, pouquinho. Hã? eu estava no trânsito por Ô, buscar Fá, meninos na igreja. entendi. Nos conta um pouquinho como que foi para você esse momento de olhar para sua raiz, de curar as suas feridas. Nos conta um pouquinho da sua história, por favor. Eu fui diagnosticada com depressão grave em 2010, tá? E aí de 2010 para cá, eu fiz tratamento com medicamento e com psiquiatra, né? E aí eu percebia que a cada crise que eu tinha, porque vinham algumas coisas acontecendo, e aí as minhas crises. Fecha aqui para mim, por favor. Aí as minhas crises aumentavam um pouco, né? Assim, eu não. Eu fazia a terapia convencional, mas eu não sabia, eu tratava o sintoma, mas eu não tratava a causa. Então, quando eu tinha problemas, eu percebi que o psiquiatra ele vinha aumentando a dosagem e a quantidade das minhas medicações. E aí eu percebi que isso foi me deixando uma pessoa, eu já não tinha, já não conseguia conduzir a minha vida normalmente, né? Então me atrapalhava um pouco isso. Mas eu vim tratando isso até outubro do ano passado, né, pastora? Acho que foi outubro do ano passado que eu fiz o processo terapêutico e aí Em grupo, né? Acho que é importante falar isso, né? processo terapêutico em grupo e Nem foi individual. isso. E aí eu aprendi a olhar para a raiz do problema, porque eu tratava sempre os sintomas do que eu estava vivendo ali, mas eu não entendia o porquê disso. E aí eu percebi que eu tratando a raiz, eu percebi que estava me impactando menos, né? E aí com isso eu consegui começar a reduzir as medicações. Mas o que mais interessante para mim hoje é que hoje eu estou sem, literalmente, medicação alguma, né? Então, eu fiquei 14 anos tomando medicamento e hoje, depois de ter aprendido a tratar a raiz do problema, eu estou sem medicamento algum. E para mim, assim, é muito emocionante, né, falar sobre isso, porque a sensação que eu tenho é que eu nasci de novo, né? Eu tenho uma outra vida hoje, eu tenho uma qualidade de vida muito diferente do que eu tinha, até no meu contexto familiar, com as minhas filhas e tudo mais, né? Então, são todas pacientes aí da Grazi e elas mesmas relatam para ela a minha mudança, né, de comportamento e de vivência no dia a dia. Então, assim, é surreal. Eu falo que virou uma chavinha, né? O Fá, qual foi o maior impacto de passar por esse processo teve na sua vida e na vida da sua família? Pastora, seja mais direta para mim, porque tem muita coisa passa na minha cabeça em relação. São muitas vivências diferentes, né? Eu, Assim, ó, qual foi a transformação que mais surpreendeu, entende? Tanto em você quanto na sua família. Você com você mesmo e você com a sua família. hoje eu tenho, como é que eu vou dizer assim? É porque passa um filme na minha cabeça, né? Porque eu falo assim, eu tô aprendendo a engatinhar, né? É essa a sensação que eu tenho. Mas, assim, eu consigo conviver, porque eu não tinha convivência mais, né? Eu não tinha afetividade mais com as coisas, porque eu fui ficando meio que robótica, eu acho. E, assim, e passar por essa transformação, e com elas, né, que elas estão no processo delas também, a gente vê com uma naturalidade assim, poxa, espera um pouquinho, não é bem assim, né? A gente consegue identificar logo o problema, vamos dizer assim, e conduzir de uma maneira melhor. Então, assim, hoje eu tenho
tempo de qualidade com as minhas filhas, sabe? Eu consigo, porque chegou num ponto, gente, que eu não conseguia, por conta da minha rotina, por conta da minha, eu trabalhava muito e eu não conseguia encarar as coisas de uma maneira adequada, eu não conseguia sentar na mesa para tomar um café da manhã, eu não almoçava, eu não tinha prazer em fazer isso, eu estava sempre correndo atrás de alguma coisa. E assim, então hoje eu tenho convivência familiar com as minhas filhas, né? A gente tem uma festividade muito bacana. E é bacana que a gente vai aprendendo alguns recursos, né? Algumas ferramentas para usar e a gente discute em família, assim. Então é muito legal. Mas não sei se eu respondi o que a senhora está perguntando, mas eu falo assim, eu voltei a viver. É isso. Eu voltei a viver, porque eu tinha muito medo de várias situações e eu entrei assim, eu criei num mundo para eu sobreviver e eu não sabia o que era viver mais, né? Então, assim, eu falo que hoje eu aprendendo a lidar com, né, resolver lá na raiz meu problema, eu aprendi a viver novamente. Então, assim, tem hora que eu até peço socorro que eu tenho dificuldade, porque o que é comum para a maioria das pessoas não era mais para mim. Eu acho que é isso. Que lindo, Fá. Muito obrigada pela sua contribuição, viu? Beijo. E agora eu quero chamar uma cliente também, lá de Portugal. Dani, cadê você, Dani? Deixa eu ver se eu encontro a Dani aqui. Abrir o microfone dela. Preparada, Dani? Consegue, filha, ele abrir o microfone? Não estou conseguindo. Dani, você que tem que abrir, abre seu microfone, a sua câmera. Tá ligada? A câmera tá ligada também? Sim. Ah, para mim não tá aparecendo. Para você tá? Ah, não tá aparecendo, mas vamos lá, né? Vamos ver que vai aparecer aqui. Desliga a câmera, Dani, e liga de novo para a gente ver se aparece. Não só o microfone e a câmera. Conseguiu? Dani? Eu liguei. Para mim não tá aparecendo, mas não tem problema não, a gente vai ouvindo a sua voz. Dani, conte-nos como que foi para você esse processo, curando raízes, né? Olhando lá para a sua história, nos conte um pouquinho de toda a transformação que você tem vivido. Boa noite, meu nome é Daniele. E a minha maior dificuldade, eu já tinha passado por 2 terapeutas, né? E a minha maior dificuldade sempre foi, eu procurei a terapia porque eu tinha muito problema de rejeição e essa rejeição eu estava passando para minha filha, né? Desde quando meu filho nasceu, que eu percebia que, tipo, eu rejeitava ela. E eu sabia que tinha algo errado, mas eu não sabia o que, eu não sabia. Eu sabia que tinha um problema, mas não sabia por quê. Procurei a primeira terapeuta e como ela sabia que eu era cristã, né? Eu moro em Portugal, aqui a maioria das pessoas assim não crê muito em Deus, né? Eles têm muito, assim, não crê muito em Deus, né? Então quando eu falei para ela que eu era crente, que eu ensinava meus filhos a palavra de Deus, ela falou que eu não tinha que obrigar minha filha a ler a Bíblia, que não era para me mostrar a Bíblia para ela. E aí eu peguei e desisti. A minha outra terapeuta também, eu passei por várias sessões, mas ela não tratava a raiz, ela sempre tratava a causa. Os Eu sintomas. melhorava. A causa é a raiz, ela tratava os sintomas. Os sintomas, isso. Aí eu melhorava ali, ela falava como é que eu tinha que fazer, eu melhorava 2, 3 dias, mas depois eu voltava novamente tudo de novo. É tipo como se fosse uma recaída, né?
E eu sempre, e tipo, sempre quando eu acordava, eu já acordava assim com muito mau humor, assim, sabe? Muito, gritava muito. Era assim, não tinha aquele dia que eu tivesse bem, né? Eu sempre acordava, parece assim, eu acordei, parece assim, meu Deus, a casa já, e eu dizia Amargurada já, né? muito, muito amargurada, gritava muito. E aí, quando minha filha completou 7 anos, eu comecei a perceber que o comportamento dela já estava mudando muito. E aí eu disse, não, eu tenho que parei com a terapia porque eu vi que não estava funcionando. E aí foi quando eu conheci a Grazi, né, pelas umas colegas lá da minha igreja. E foi só pelos uns áudios que você tinha mandado no grupo, né, que você falava sobre a rejeição. E pelo áudio eu disse, pronto, é isso que eu tô passando, né? Porque eu rejeitava muito a minha filha. Tentava assim de todo jeito, meu coração era assim, era incrível, como assim, eu tentava de toda forma não rejeitar, mas rejeitava. E foi quando eu lhe procurei pela primeira vez, mas não fiz a terapia, né? E depois eu disse, não, eu tenho que fazer, porque ela já estava. Comecei ano passado, né? Ela estava com 10 anos, agora ela fez 11. E desde o dia que eu comecei a terapia, que eu acho assim que a minha vida mudou, assim, 360 graus, né? Primeiro, a rejeição que eu tinha, que era comigo mesmo, que eu transferia para ela, que a partir do momento que eu comecei a fazer a terapia, que eu vi que o problema era a raiz, era comigo, eu comecei a mudar com ela. E, tipo assim, hoje em dia eu já consigo ter. Aliás, já mudei totalmente. Os dias eu já não grito mais, até quando eu grito, né, eu fico me sentindo meio culpada, né? Fico triste, mas eu já consigo pedir perdão a ela, já consigo, não conseguia nem abraçar minha própria filha, né? Abraçar, dizer que amo. Hoje em dia já abraço, já deito na cama com ela e com meu filho, né? E também não conseguia dizer não para ninguém. Tudo, mesmo que fosse me prejudicar, era sempre sim, 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 sim. Hoje em dia eu já consigo dizer não e sem me, como é que se diz? Sem me justificar. Que eu falava não, mas vinha justificativa. Hoje é não, não posso. Não dá. Não quero. E não quero, sim, isso. E até mesmo no trabalho, eu acho que foi uma das coisas, porque nessa empresa que eu trabalho hoje, atualmente, eu já trabalhei há 2 anos atrás, mas eu voltei para lá. E ele sempre colocava as coisas, esses últimos tempos, eles colocam, sou novata, né? Eles sempre colocavam as coisas para me fazer. Por quê? Porque eles conheciam a Daniele de 2 anos atrás, né? Uhum. E as, tinha uma supervisora minha, né, que ela tratava muitas pessoas mal, e um dia ela veio me tratar mal. E eu fui falar com a minha superior, né, que eu não gostaria de ser tratada daquele jeito e que eu estava ali para trabalhar e que eu era uma mulher adulta e que eu não gostaria de ser tratada daquele jeito, né? Desde aquele dia, então, que essa minha encarregada, né, tra- não somente me trata bem, mas como ela procura tratar todos do meu setor bem, né? Então, Seu posicionamento beneficia todo mundo na empresa. Olha isso, sim. gente. E até uma colega minha também, né, que era maltratada por ela, foi na minha encarregada, na minha superior, para falar, né, que não gostaria de ser tratada daquela forma que a menina estava tratando ela. Então, nunca ninguém tinha chegado lá na superior para falar como gostaria de ser tratada. E a partir do momento que, tipo, eu fui, tive coragem de ir lá, ela foi também. Olha só, gente, como isso é importante. Quando você decide mudar, não é só a sua vida que é transformada, mas a vida de todos que estão ao redor. Tem uma frase da minha mentora, Juliana Souza, que ela fala assim: quando uma mulher se cura, gerações se curam com ela. Sabe aquela frasezinha assim, a mudança que você espera no mundo precisa iniciar em você? Então é isso, precisa iniciar em você.
né? A Dani, a gente vamos tentar aqui, Dani, só resumir agora, falar sobre os benefícios, sem contar toda a história por conta do nosso tempo. Ó, a Dani, em relação ao aniversário, o que mudou, Dani? O que você não fazia e hoje você faz? Eu não comemorava o meu aniversário, né? Passava a data e eu queria que o dia passasse logo, né? E esse ano foi diferente, né? Eu comprei uma roupa nova, fui comemorar com o pessoal da empresa e comemorei em casa com as crianças. Minha filha fez um bolo para mim e foi maravilhoso. Poder Não tinha como que era o seu relacionamento com o pessoal da empresa? Aí eu me isolava, eu sentava sozinha, não falava com ninguém. E hoje, como que é? Aí hoje eu falo com todo mundo, eu cumprimento todo mundo, falo com todo mundo. Quais foram os maiores benefícios dentro da sua casa, da sua família? Ah, dentro da minha casa foi. Como eu falei, né? Meu casamento, eu falei nas sessões que meu casamento estava por um fio, né? Então eu estava com a corda no pescoço já. E mês passado, foi mês retrasado, meu esposo pediu divórcio. Meu esposo, a gente está em Portugal, mas atualmente ele trabalha em outro país. Agora ele está na Alemanha, né? E ele pediu divórcio e eu liguei para a Grazi desesperada, né? Mas, assim, eu tava tranquila. E ele disse que quando ele voltasse, a gente ia conversar para colocar um ponto final. Mas quando ele chegou, eu acho que ele viu a transformação tão grande que ele mesmo foi transformado. E eu não falei uma palavra. Uma palavra. Salvou o casamento, né, Dani? Ele mesmo, coisas assim que ele não fazia, que eu sempre falava, né? Hoje em dia, abre a porta do carro, hoje em dia ele se preocupa de ligar, de ligar para mim para saber como é que eu tô. Ah, meu amor, você tá sozinha com as crianças? Hoje em dia ele entende, porque eu tô só em Portugal, né? Com as duas crianças, ele entende. Eu entendo que você tá aí sozinho com as duas crianças, você tá precisando de alguma coisa. E, Uau, tipo, coisas que ele não fazia antigamente, hoje em dia ele faz. perfeito. Gente, vale a pena, tá vendo? Tudo isso por quê? Porque elas decidiram olhar para a raiz. Isso é tão, tão, tão importante, tão importante. Dani, obrigada, viu, pela sua Por contribuição. nada. Obrigada. Então é isso, né? Quando a gente olha para a nossa raiz, quando a gente vai curando as raízes, né? Vai elevando a autoestima, a gente entende que a autoestima não é apenas um conceito individual. Ela é um recurso poderoso, poderoso que pode transformar vidas e impactar gerações. Nós vimos aqui 2 casos que a família foi transformada através da mudança de quem decidiu curar as suas raízes. Isso é tão importante. Uma família que hoje está mais unida, que senta à mesa, que faz refeições juntas, né, que tem um tempo de qualidade, um casamento restaurado, filhos restaurados. A gente não tem dinheiro no mundo que pague isso. Não tem, não tem, não tem. Então, é um recurso poderoso que pode transformar vidas, impactar gerações. Como já dizia Doralice Lima, os indivíduos que possuem autoconfiança promovem entusiasmo e mudanças na sociedade. E para isso é necessário ter os ingredientes dessa fórmula. Vou passar para você agora os ingredientes. Vamos lá. Primeiro ingrediente dessa fórmula é o autoconhecimento. Autoconhecimento é muito importante. Você compreender a si mesma, as suas emoções, seus pensamentos, valores e necessidades. Explorar sua personalidade, suas qualidades, seus pontos fortes e áreas de melhoria, promovendo uma maior consciência de si mesma. Através do autoconhecimento, identificamos as características da personalidade que não fazem parte da nossa verdadeira identidade. Só a partir daí
surge uma desconstrução de uma autopercepção disfuncional que causa baixa autoestima, insegurança, dependência emocional, ansiedade. Primeiro desconstruímos e depois construímos a partir de todos os recursos que vamos reconhecendo e conhecendo dentro de um processo de desenvolvimento. É como a Fabiana falou, né? Eu nasci de novo, estou aprendendo a andar. Ela desconstruiu tudo aquilo que ela tinha aprendido de disfuncional e está construindo novamente. A cada dia um novo passo na mesma direção. E é assim que começa a surgir uma autoestima elevada e autêntica. Uma frase que pode perfeitamente representar aqui é: não existe transformação, autocura sem autoconhecimento. E ao compreender isso, concluímos que a nossa transformação depende do nosso olhar para a nossa história. É transformador. A nossa cura se encontra em nossa história. Você sabia disso? Talvez você esteja fugindo da sua história. Para de fugir. A sua cura se encontra na sua história. E vamos para o segundo ingrediente. Autorresponsabilidade. O que é isso? A autorresponsabilidade é compreender e assumir a sua parte em seu processo de desenvolvimento e transformação. Suas escolhas e suas ações determinam os seus resultados. Faz sentido para você isso? Esse ingrediente, ele surge a partir da consciência de que nós somos capazes de proporcionar a nossa própria transformação através de um processo. Não existe colheita sem plantação, sem cultivo. E a autorresponsabilidade tem tudo a ver com amor próprio. Se eu não fizer por mim, quem fará? Se eu não me amar, como o outro vai me amar? Se eu não me valorizar, como o outro vai me valorizar? A partir da autorresponsabilidade, fazemos o movimento necessário e assim buscamos ter mais ingredientes, mais recurso. E o terceiro ingrediente é compreensão da causa. Infelizmente, muitas mulheres, por falta de conhecimento, ficam prisioneiras em suas emoções. Ficam prisioneiras da sua própria mente, acreditando em um roteiro que foi apresentado em sua infância e sem compreensão da causa, da raiz das suas limitações. Você permanece em um lugar de dor, de escassez, de insegurança, de ansiedade. Existe uma causa. E para identificar essa causa, é preciso se permitir viver um processo de autoconhecimento, descobertas. E cada ingrediente, ele te proporciona recursos para elevar a autoestima, superar os medos, superar a insegurança, descobrindo como se posicionar, como a Dani fez, com mais firmeza, com segurança. Falar não quando eu não quero. Não quero, não posso. Sem sentir peso por isso. É conciliar carreira, família, ministério. Aprender a se posicionar com mais sabedoria e confiança. A partir da identificação da causa, da raiz, você precisa ressignificar essa história. Você se tornou tudo que te disseram um dia. O que você ouviu sobre você? As crenças que você carrega, os valores determinam até
onde você pode chegar. E essas informações, elas vêm te limitando. Você é capaz de ressignificar isso. É possível. O que aconteceu com a Fabiana, o que aconteceu com a Daniele, é que elas ressignificaram memórias. E ao ressignificar, recursos foram gerados. E cada recurso vai trazendo algo de novo, vai construindo aquilo que foi destruído. E o próximo ingrediente, o quarto ingrediente, ressignificação. Ressignificar é trazer um novo olhar para a sua história. E existem ferramentas e técnicas que nos ajudam nesse processo. E tudo inicia no acolhimento da nossa própria história. Você conhece a sua história com profundidade? Quando a Fabiana, quando a Dani, elas falam que as raízes foram curadas, é porque elas aprenderam a olhar para a história delas com profundidade. Olhar e conseguir entender por que eu me ocupo tanto ao ponto de não ter tempo para minha família. Porque mesmo amando tanto a minha filha, eu rejeito. Elas não conseguiriam sair deste lugar sem olhar para a raiz, sem olhar para a história delas com profundidade. É um processo, a ressignificação é um processo que gera recurso para toda a nossa vida. E após ter em mãos esses ingredientes, você inicia a sua reconstrução. E o que é isso, Graziela? O que é essa reconstrução? É a descoberta do seu potencial, o desenvolvimento dos recursos que você não tinha. E assim surgem novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos e, claro, novos resultados, porque não tem como ter resultado diferente fazendo tudo igual. Então, novos comportamentos, novos pensamentos, novos sentimentos, novos resultados. E para isso, para passar por esse processo, você precisa aceitar vivê-lo. Precisa aceitar viver o processo. E a minha pergunta para você é: quem de vocês aceita viver esse processo? O processo que essa fórmula é capaz de te proporcionar. Coloca aí se você aceita viver, coloca eu aceito, por exemplo. Vamos lá no chat. Escreva aí se você aceita, se você não aceita. Quem deseja ter em mãos conhecimentos, ferramentas capazes de eliminar o que vem te impedindo de ter autoconfiança, liberdade emocional, conexão com o propósito? Muito bem, vocês estão colocando aí, eu aceito, eu aceito. Muito bom. Quem deseja ter leveza em conciliar carreira, família, ministério, todos os afazeres? Agora, imagine viver dessa forma. Como seria? Feche os seus olhos. Inspire profundamente. Solta lentamente. De olhos fechados. Imagine você vivendo sem esses medos, sem essas inseguranças, sem essa dependência emocional, sem esse medo de críticas, de julgamentos, sem esse medo de ser rejeitada, abandonada, injustiçada, traída, humilhada.
Viver como a Fabiana e a Daniele disseram. Uma vida mais leve com a sua família. Uma vida mais leve com você mesma, te aceitando. Como seria isso? Agora você vai abrir os seus olhos, vai me escrever aí no chat. Como seria viver essa vida? Escreva. É isso que você quer. Seria maravilhoso, satisfatório. Um sonho realizado. Uau! É possível. É possível. E existe um processo simples, extraordinário, um sonho libertador, sim. Existe um processo simples, validado e transformador. Uma vida tranquila, paz no coração e na mente. Um processo que mudou a minha vida e a vida de vários clientes, de várias mulheres. E esse processo, ele é vivido dentro de um programa específico para mulheres. Mas para mulheres, não é qualquer mulher. É para mulheres que desejam deixar de viver presa em suas dores, em seus medos, em suas inseguranças, em padrões que te sabotam, para viver como uma mulher autêntica, sábia, livre, capaz de tomar decisões com clareza, capaz de agir com coragem e alinhar cada passo ao seu propósito de vida. Um processo onde você finalmente conquista a autonomia emocional, a sensação de plenitude e a liberdade de viver a sua melhor versão todos os dias. Que conhece profundamente a sua identidade e propósito divino. Que equilibra com graça os seus papéis de família, carreira e fé e segue um plano claro para deixar um legado significativo. E agora, você que está aí com o seu papel, com o seu caderno, com a sua caneta, se prepare. Eu quero te apresentar esse programa. Papel e caneta na mão para conhecer um programa de mentoria que eu criei para poder ajudar você, mulher, a ter essa vida extraordinária, maravilhosa. O programa Curando Raízes. Esse programa, ele é um percurso de 365 dias. Lembra que eu falei? O processo é diário. Se é diário, eu preciso te apresentar algo todos os dias. Mas eu não consigo alcançar todos os dias você. Eu marquei uma live na quarta-feira, nem todas puderam. Uma masterclass, nem todas puderam. Marquei hoje outra, nem todas puderam. Então, como eu vou entregar algo 365 dias? Todos os dias do ano, através de um programa criado especialmente para você, mulher, que deseja cuidar das suas emoções. Mas não é simplesmente cuidar das suas emoções. É cuidar das suas emoções com base bíblica, científica e terapêutica. O objetivo é ajudar mulheres a se reconectarem com a sua essência e viverem seu propósito com leveza, ensinar a cura que está na história de cada pessoa, auxiliando na identificação de crenças limitantes, na superação da ansiedade, no desenvolvimento de uma vida mais equilibrada e significativa. Ao longo
Desses 365 dias, que é esse programa, serão 365 aulas gravadas. Nessas aulas você vai receber conteúdo científico, bíblico e terapêutico. Pode ficar tranquila que são aulas curtas, não é aula de 1 hora. É aquele tempo de você pegar um cafezinho e ao invés de ficar olhando no WhatsApp, no Instagram, você vai se edificar, você vai se preencher, você vai se autoconhecer. É isso que esse programa vai te proporcionar. É isso. 365 aulas gravadas. 12 encontros comigo, ao vivo, para quem puder no horário estipulado, né? Então, 365 aulas gravadas, um encontro mensal. Então, um encontro a cada mês, em grupo, para as mulheres que entrarem para esse programa. Você vai aprender a identificar e ressignificar crenças. E olha só o conteúdo deste programa. Eu vou apresentar para você os 12 módulos. Um módulo por mês. Cada módulo, 4 subtítulos. Cada subtítulo, 7 aulas. Ou seja, é uma aula por semana. Uma aula por dia, desculpa. Uma aula por dia. Então, os módulos, que são os pilares aqui. O poder da nossa história. Identificando feridas e cicatrizes. Crenças limitantes e a verdade que liberta. Ansiedade e o controle das emoções. Raízes da rejeição e do abandono. Curando a ferida da humilhação e da injustiça. A ferida da traição e a reconstrução da confiança. Relacionamentos e padrões emocionais. Libertação de traumas e memórias dolorosas. O papel do perdão e da cura emocional. Construindo uma nova identidade. Crescendo e frutificando uma vida transformada. E ainda de bônus, você vai ganhar um plano de voo, te ensinando a criar um roteiro, o seu livro dos sonhos, o seu painel extraordinário. Meu Deus, uau! Uau! É um programa maravilhoso. Para você que quer equilibrar suas emoções enquanto cuida de outras pessoas, que quer retomar ou avançar na carreira e ministério com clareza e propósito, fortalecer sua autoestima e estabelecer limites saudáveis, transformar a culpa em compaixão, usar seu ciclo feminino como fonte de energia e não como obstáculo. Este programa foi feito para você, para viver a vida familiar, ministerial e profissional com leveza, com sabedoria e realização. E você deve estar se perguntando, né? Opa. Qual o valor deste programa tão profundo? De um programa tão profundo quanto esse. E se eu falar para você que ele é menos, muito menor, o valor dele diário, do que uma xícara de café que você toma numa padaria. Você acredita? O valor dele diário é menor do que aquele tabletinho de chiclete que você compra para deixar dentro da sua bolsa. Mas ele vale. Ele vale um grande valor. Porque nós não estamos falando de preço, nós estamos falando de valor. Quanto vale a sua transformação? O que você precisará investir para receber tamanho valor? Não chega aos pés
do valor recebido. Quanto vale uma família restaurada? Quanto vale um casamento restaurado? Quanto vale o seu bem-estar? Eu estou comprometida em te ajudar nesse processo e te proporcionar acessibilidade a toda essa estrutura validada. Essa é uma oportunidade única, criada especialmente para você. E você irá se surpreender com essa condição especial. Antes de falar o valor, eu quero te conscientizar que hoje, no dia 5 de abril de 2025, o valor de uma sessão comigo custa R$300. Uma sessão. Uma sessão, um grupo terapêutico, onde você vai participar com outras pessoas, participando de 10 sessões, você vai pagar comigo R$2.000. Olha o que eu estou fazendo para você. 365 dias. O valor desse programa, ele foi avaliado em R$1.659,80. Mas eu estou decidida a ajudar as mulheres a comprar essa briga e a ver a sua transformação, a ver a sua família transformada. Então, para você que quer participar dos 365 dias, que é o nível 3 desse programa, nós temos o nível 1, que é você participando de um único módulo. Mas eu quero participar de um módulo só. Quero ver como que é. Você vai entrar, você vai pagar por um mês. Esse um mês, deixa eu só desafixar aqui para mim, para ver se eu consigo deixar o valor aqui maior para eu ver. Um mês você pagaria R$299,90. Eu estou fazendo por R$149,95. Ou 12 vezes de R$15,98. Não, gente, vocês não estão entendendo. Nível 2, 6 meses, 12 de R$48,47. R$539,90. Mas eu quero te indicar o nível 3, que é um ano de transformação, por apenas 12 de R$72,64. E eu sei que aqui na Master, na nossa Masterclass, tem terapeutas. E eu quero falar para você também que é terapeuta. Você que muitas vezes fica perdida no seu atendimento com seus clientes, não sabendo a tarefa, não sabendo o que falar. Esse programa também é um guia para você, que não sabe como conduzir muitas vezes uma sessão. E é para você, mulher, que hoje não consegue pagar um processo terapêutico. Mas também é para você, que faz um processo terapêutico, mas que quer todos os dias estar intensamente nesse processo de transformação, de restauração. Permanecer nessa constância, intensamente constante, constantemente intenso. Entendendo que todos os dias você pode crescer. Que todos os dias tem algo para ser restaurado, para ser construído na sua vida. É hora de viver a vida que Deus planejou para você. E para isso é preciso fazer a sua parte. Apenas 12
vezes de R$ 72, menos de R$ 3 por dia. É muito barato. É muito barato. Você está disposta? E tem um detalhe. Você pode parcelar em 2 cartões de crédito. Ou você pode pagar à vista, no Pix, R$ 829,29. Eu quero abrir aqui para você, se você tiver alguma dúvida, se você quiser perguntar alguma coisa, você pode ou abrir o seu microfone ou perguntar no chat. Para aquelas que fecharem o nível 3, 365 dias, as 5 primeiras, vocês ganharão uma mentoria individual comigo. O valor da minha mentoria hoje individual, R$ 500. Você vai ganhar. É quase o valor, né, gente, do programa. Olha isso, olha isso. E você vai escolher. Você vai comprar os 12 meses. Aí tem aquele momento que você fala, agora eu preciso de uma intervenção da Graziela para me ajudar. Porque eu identifiquei isso aqui, eu não estou conseguindo. Então a gente vai marcar e você vai ter uma mentoria comigo. Uma mentoria comigo vai de 1 a 2 horas. Sim, Vivi. Cartão de crédito ou Pix, tá? Você vai... E aí as 5 primeiras vão ganhar a mentoria individual e aquelas que fecharem a mentoria dos 12 meses vai ganhar um e-book. Um e-book que... Esse e-book eu criei quando eu fiz um grupo para falar sobre ansiedade. Que foi o grupo que a Dani estava antes. Eu criei esse e-book, ele é vendido na Hotmart por R$ 29,90. Ele está em preço promocional ainda. E ele é um diário que vai te ajudar a gerenciar a ansiedade, a descobrir também as causas. Nenhuma pergunta? Ok. Bom, a Vivi, né, perguntou. Vivi, depois se você quiser me chamar, tá, no WhatsApp, a gente vê o que eu puder te ajudar. Ok? Eu já tenho alguns vendidos da primeira Masterclass, mas eu quero abrir também 5 inscrições aqui, tá? As 5 inscrições deste grupo também vão ganhar a mentoria individual e o e-book. Ok? Meninas, eu quero agradecer muito, 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 muito pela presença de vocês, pela constância, pela disposição para a transformação da sua vida. O melhor investimento que você faz é em sabedoria. Quando você adquire sabedoria, ninguém consegue te roubar. A sabedoria que você adquire, ninguém consegue. Depois que você cresceu aqui, ó, é impossível você retornar. É impossível. Invistam no seu crescimento. Invistam em sabedoria. Invistam. Mais importante do que uma janta num restaurante chique é o investimento que você faz em você. Lembrando que quando uma mulher se cura, gerações se curam com ela. Um beijo no coração de vocês. Aquelas que entraram depois no grupo e não receberam ainda o e-book referente dessa Masterclass, me chame no individual, por favor, que eu vou enviar o e-book dessa Masterclass para você, totalmente gratuito, tá bom? Para que você possa se deliciar de todo esse conteúdo e pensar um pouquinho, fazer essa reflexão sobre a sua vida, ok? Delícia demais estar com você, eu que agradeço. Muito obrigada, muito obrigada
pela participação de vocês. Beijo, beijo, beijo no coração. Tchau, tchau e até a próxima.